Oi pessoal, eu sou a professora Stephanie e vou falar com vocês hoje da questão de inglês dentro da prova da Univesp. Então a gente vai analisar essa disciplina aqui na prova que foi de 2019. Então se você quer entender um pouquinho de como funciona a resolução de uma questão de inglês na banca da Univesp, vem comigo para essa dica. Pessoal, olha só, quando a gente está analisando um texto, a gente tem que observar algumas coisas importantes ali, alguns dados que chamam a atenção. Então, se eu tenho uma prova que tem um texto, ele está um pouco longo ali, mas ele tem um monte de questões, às vezes, que vêm na sequência sobre o mesmo texto, compensa a gente fazer a leitura do texto como um todo. E aí, já fazendo uma leitura, assim, que vai facilitar a sua forma de resolver questões. Então, como que a gente faz essa leitura? A gente já lê fazendo algumas marcações no texto, como numerar parágrafos, identificar quais são os dados que aparecem ali no texto, então números que vão chamar a atenção ali da gente, sem que a gente nem faça aquela leitura linha por linha, sem ficar traduzindo muito, sem ficar se preocupando com palavras que às vezes você não compreendeu ali o significado na hora, mas observando o texto como um todo. E aí sim você vai fazendo essas marcações, depois você vai para a alternativa, lá para a questão e analisa tudo que você precisa analisar. Então é legal fazer um scanning do texto, dar essa olhadinha geral do texto para depois você analisar a pergunta, tá? Nem sempre é legal começar pela leitura da pergunta, isso funciona como uma estratégia, mas para outro tipo de questão. Quando eu tenho uma questão mais focada em interpretação de texto, é legal eu começar pelo texto, fazer essa passagem de olho aí pelo texto, tá? Então vamos olhar o texto que a gente tem aqui na prova, ó. A gente tem um texto que começa, com a questão aqui, mencionando onde esse texto provavelmente estava, que era na parte de health. A parte health seria um espaço ali de um site, por exemplo, de informações, um site de notícias, onde esse texto foi publicado. Então está na área da saúde, né? Então uma área ali dessa publicação da saúde. Então a gente tem a área de esportes e tal, a área de notícias internacionais, a parte de estudos, viagens. Então quando eu estou vendo ali um jornal eletrônico, né, um site de internet, normalmente a gente tem essa divisão por partes. Isso já ajuda você a perceber qual é o assunto, o pano de fundo. Então o pano de fundo aqui é a gente falar sobre saúde. Só que dentro de sites de informação, quando eu destaco algo, normalmente é porque tem uma novidade aí, não é? Então, já pelo título, a gente vai perceber qual que é a novidade que essa parte aí de saúde vai trazer pra gente, tá? Então, olha o título aqui, ó. People with sense of purpose live longer. Então, pessoas com senso de propósito vivem mais. Study suggests. Então, ó, eu tenho uma pesquisa aqui, um estudo que foi feito e sugeriu aí que as pessoas que têm um propósito vivem mais. E aí tem o autor do texto, tem as informações de data, então eu percebo que eu tenho que ler esse texto procurando informações. Informações porque trata-se de um texto ali do gênero informativo, um texto que vai trazer dados, né? Então se ele vai trazer dados, eu já começo a observar assim, tem uma palavra importante aqui no título, que é purpose. Ela já aparece no início aqui do texto, não é? Então eu já sei que o assunto diferente dentro da área da saúde é o purpose in life. Então isso apareceu e trouxe essa conclusão aqui, ó, appear to live longer, pessoas que têm esse propósito, aparentemente, aí devem viver mais. E é realizado, isso foi descoberto através de um estudo. Então, texto informativo, já aparece aqui a explicação do porquê do título, já no iniciozinho. Então, lembra que todo primeiro parágrafo de texto informativo é para trazer uma certa explicação do título. Tratando-se de uma notícia, a gente estuda lá que a notícia, ela tem como primeiro parágrafo, uma espécie de lead. O lead seriam aquelas informações mais importantes de quem, quando, onde, porquê, o que aconteceu, mas assim, sem detalhamentos, só para você passar o olho no primeiro parágrafo e já saber, olha, como é uma notícia, eu tenho que ter quem fez isso, ou com quem aconteceu um problema, em que lugar isso aconteceu, qual que é o tópico central que vai ser discutido no texto, né? Então, o texto informativo tem essa característica e aí a leitura do primeiro parágrafo é sempre bastante importante, já vai te ajudar a compreender esse geral. E aí você vai olhar esse texto como um todo e vai grifar partes, vai fazer algumas marcações ali para você já ter esses dados na sua cabeça, tá? Então, ó, a gente tem aqui falando dos autores, que foi publicado nesse JAMA Network Open,
O estudo chama-se Health and Retirement Study, foi feito com pessoas de ages de 50 and above, então de 50 anos ou mais. Tem um momento ali, um recorte de tempo, essas pessoas completaram um questionário em 2006. Né? Depois aparece aqui que os participantes, ó, eles tinham mais ou menos essa idade, 68.6 years old. Fala que os cientistas procuraram até causas de morte, né? Então uma coisa grave, ali a palavra morte chama atenção, né? Nesses participantes aí, observando esse recorte de tempo de 2006 a 2010. Então, tem vários dados aqui que são importantes para a gente observar, né? Mais adiante no texto, ó, a gente tem the data revealed, então os dados aí, como eu estou falando de uma pesquisa, então eu tenho os dados que são os resultados ali dessa pesquisa, né? Então, esses dados aqui revelaram ali que esses participantes que sentiam que tinham, né, um propósito de vida, the lower risk of dying, eles tinham menos risco de morrer. Então, a palavra morte que aparece lá, né, na outra parte do texto, ó, tem a explicação aqui na continuação. E aí você vai observando que tem trechos aqui que vão trazendo informações que descrevem quem fez a pesquisa, qual universidade que publicou, em que país que isso apareceu. Por que eu tenho que destacar essas informações? Para depois, quando você voltar aqui para conferir a resposta, você só vai bater o olho nas anotações que você fez. E aí você já vai localizar, olha, a resposta que eu estou procurando está aqui, está nesse pedacinho aqui. E aí você consegue confirmar isso dentro do texto, tá? Então agora a gente vai lá para a alternativa, para a questão e para a alternativa. Então nós temos lá o enunciado que diz o seguinte, ó, assinale uma explicação. Então, entre as possíveis explicações que tem ali no texto, eu tenho que pensar em uma que foi dada pelos cientistas e que seria o motivo, ó, para justificar as descobertas dos cientistas. Então, eu tenho que achar o motivo, aquilo que justifica as descobertas que eles acabaram de fazer. Então, dentro das alternativas aqui, eu tenho esses motivos, ó, felicidade e bem-estar. Então, dois aspectos aqui, ó, felicidade e bem-estar impedem as inflamações, que inflamações se manifestem nas pessoas. A longevidade, que essa palavra aparece bastante ali no texto, né, está associada a um código genético privilegiado. Você tem que ter sorte, senão não tem jeito, né? Atitudes positivas e saudáveis, então a cabeça bacana, né? Saúde mental, fortalecem o sistema imunológico, então evita a gente aí de ter doenças, né, de ficar gripado, por exemplo. Comportamentos inadequados, né, comportamentos ali meio que arriscam a saúde, alteram os genes de maneira irreversível. Vixe, tem um comportamento ali ruim para a saúde, não tem jeito, não tem como mudar, né? Tá vendo que essa D aqui, essa coisa de alteram os genes de maneira irreversível é um pouco exagerada demais? Cuidado com essas alternativas que trazem exageros, normalmente elas não são a resposta certa. O estudo sociodemográfico, então fala isso lá no texto, que esse estudo foi bem completinho, né? Estabeleceria condições primordiais para as pessoas se tornarem longevas. Então, assim, a parte sociodemográfica que era, tipo, mais importante ali, uma das explicações dos cientistas para a descoberta que eles fizeram. Lembra que a gente começou a ler o texto e viu que desde lá do início, desde o seu início, aparecia a palavra purpose? Toda hora aparece essa palavra. Então, qual que seria a justificativa ali mais adequada para o que os cientistas descobriram? Tem que ter a ver com esse negócio de propósito da vida, não é? De metas, de sense of purpose. Então, para a gente achar a alternativa correta aqui, eu tenho que voltar lá no texto e observar qual foi a justificativa que os cientistas deram para aliar esse propósito de vida a essas questões mais, assim, específicas de saúde, não é? Essas coisas como, por exemplo, a questão dos genes, de inflamações. Então, eu tenho que achar esse trechinho lá no texto e aí sim eu vou confirmar qual que seria a mais provável aqui. Então, vamos dar uma olhadinha lá no texto, ó. A gente tem aqui, falando dos dados e tal, falando da parte das inflamações. Olha, genes e inflamações, isso aqui aparece lá nas alternativas. Então, eu tenho que dar uma lidinha nesse trecho para verificar. Ó. One explanation is that the attitude and overall well-being could prevent genes linked with inflammation from being expressed in body.
Então, olha que interessante aqui. Está falando que uma das explicações, então lembra que lá no enunciado falava que ele queria uma explicação, tá aqui, né, ó, igualzinho. Is that the attitude and overall well-being? Então, esse bem-estar no geral, ele pode prevenir a inflamação dos genes. Então, vamos voltar lá nas alternativas para conferir agora? Então, ó, o que a gente tem aqui? Que essas atitudes positivas, saudáveis, elas vão fortalecer o sistema imunológico. Então não tinha a ver com código genético privilegiado, né? A questão das inflamações seria se você tivesse ali uma atitude mais positiva em relação à vida, que isso aqui está ligado ao senso de propósito, que é mencionado o tempo todo ali no texto, que é a grande descoberta desses cientistas, tá? Então, perceberam que a gente elimina, normalmente, essas alternativas muito exageradas, né, que trazem coisas assim que não parecem ali relacionadas a um estudo, né? Estudo sempre traz algo um pouco mais equilibrado, os dados são mais equilibrados, tem até no texto mencionam-se ali as variáveis, né? Então, a gente sempre vai procurar algo que seja mais assim, um ponto de vista mais ameno em relação a tudo que está sendo contado ali no texto. Então, o que faria mais sentido aqui, uma das explicações, né, até o texto começa, né, one explanation, facilitou bastante ali o candidato que faz essa leitura atenta, ele já pega essa construção ali de frase e já pensa, poxa, o enunciado está bem parecido ali com o texto, né? Então, isso já ajuda você a confirmar a resposta correta. Então, sempre volte no texto, grife, faça anotações, que isso vai facilitar bastante a resolução das questões numa prova de língua inglesa. Até a próxima, gente!